mas já te fazendo uma provocação, uma pergunta, então, para a gente pensar sobre isso. Cara, por que que eu vou me preocupar em criar uma experiência de trabalho positiva e envolvente? Porque eu só preciso que as pessoas façam o que precisa ser feito. Show de bola. Essa é uma provocação espetacular. Eu te falo uma coisa. Se criando uma experiência, um ambiente positivo, um ambiente envolvente, nesse momento, nesse ciclo, já é desafiador fazer com que as pessoas façam o que é preciso ser feito, imagine se você não criar. São novos tempos, Edson, empresário, gestor, e diante de novos tempos, nós precisamos adaptar nossa abordagem. Então, novos tempos exigem novas abordagens. Ô, Gleison, do que você está falando? Vamos lá, vamos fazer um passeio aqui nos tempos. Vou pegar um ou dois só para nós nos sintonizarmos aqui, para contextualizar o que eu falei sobre novos tempos. Quando você pega lá atrás, na era da Revolução Industrial, e aí depois, para poder refrescar um pouco mais a memória, vamos pegar ali aquele período forte do Fordismo, então produção em massa, produção em série. As pessoas eram pagas, chegavam lá dentro da empresa, tem até aquele filme do Charlie Chaplin, em que ele fica lá apertando parafuso, né, e entra em parafuso por ficar apertando parafuso. Então, naquele tempo, as pessoas entravam na empresa, eram contratadas para fazer uma atividade tal, eram pagas para fazer aquilo e fazer aquilo. E ficava repetitivamente fazendo. Ponto final. Porém, se você pega depois, ali um pouco mais adiante, e bem adiante, a partir da década de 90, ali, começo da década de 90, meados da década de 90, quando iniciou de fato ficou um pouco mais comum, mais popular o acesso à internet, então os tempos foram outros e também exigiram que as empresas se adaptassem para esses novos tempos. Agora nós temos, então, pessoas que até são pagas para fazer aquilo que é contratada e vão lá para isso, só que espera-se, e não que naquela época da Revolução Industrial não esperava-se, mas na década de 90 principalmente, esperava-se mais que as pessoas tivessem um comportamento de mais iniciativa, fossem pessoas mais pensantes e que não apenas entrassem na empresa para poder ali ficar apertando um parafuso e pronto, e ponto final. E nos dias de hoje, a gente percebe que um dos grandes desafios dentro das empresas, inclusive, é ajudar alguns a serem humanos. Observa que alguns valores, alguns princípios básicos que em tempos atrás se aprendia dentro de casa e ia para dentro das empresas para poder aplicar, hoje em dia, dependendo do nível da empresa e de onde ela está e do perfil das pessoas, as empresas acabam por ter que ensinar alguns valores e princípios que antes se aprendia em casa. Então, dentro desse contexto, diante desse cenário, se a empresa ela não se adequa a essa nova realidade, fica ainda mais desafiador fazer com que as pessoas façam.